Pessoal, eu sugiro que vocês deem pausa no vídeo, façam as questões 16, 17 e 18 de língua portuguesa e depois voltem para tirar as dúvidas, tá bem? Bons estudos! Língua portuguesa, aula 8, questão 16. Complete as frases colocando os verbos da primeira conjugação no tempo presente. Lembrando que os verbos da primeira conjugação são os terminados em AR. Temos uma visita muito especial do brigadeiro. E aqui a companhia da nossa Esmeralda. Agora ela ficou tímida e virou, mas ela estava aqui acompanhando. Voltando. Então, os verbos da primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Então, eu tenho que, para conjugar esses verbos, eu tenho que ir lá nos verbos que eu já tenho conjugados, como exemplo, os verbos terminados em AR, para facilitar, tá? Então, eu vou lá buscar o exemplo. Voltei nas minhas aulas e encontrei um exemplo de verbo terminado em AR. Eu peguei como exemplo o verbo estudar, tá? Então, para resolver a letra A da questão 16, eu vou olhar os exemplos. Complete as frases colocando os verbos na primeira conjugação no tempo presente. Primeira conjugação é o quê? Conjugação do AR, certo? Isso tá ok. Primeira conjugação quer dizer que são os verbos terminados em AR. No tempo presente. Então, eu vou buscar um exemplo aqui na coluna do tempo presente. Então, aqui tá que eu estudo. Eu vou ter que substituir pelo verbo pular que tá entre parênteses, tá? Eu, pontinhos, corda com meus amigos. O verbo que eu tenho que conjugar é o pular. Eu pulo corda com meus amigos. A letra B. Eu, pontinho, suco no copo colorido. O verbo que eu tenho que conjugar é o tomar. O verbo tomar eu devo conjugar. Ok? Então, eu vou aqui no eu. Eu estudo, eu tomo suco no copo colorido. Letra C. Eu, pontinhos, na televisão. Verbo cantar. Então, é eu no tempo presente. No lugar de eu estudo, eu tenho que substituir pelo verbo cantar. Eu canto na televisão. Complete as frases. A questão 17 é para completar as frases colocando os verbos da segunda conjugação. Quer dizer o quê? Verbos terminados em ER e no tempo presente. Lembrando que os verbos da segunda conjugação são os verbos terminados em ER. É nessa conjugação que eu devo buscar exemplos. Então, eu tenho que voltar lá atrás e pegar exemplos da segunda conjugação. Eu consegui exemplo da segunda conjugação. O verbo terminado em ER também, já conjugado o verbo comer. Então, eu, pontinhos, as folhas pela janela. O que é esse verbo ver? Eu tenho que conjugar o verbo ver. No presente. Então, quer dizer que sou eu. Eu no presente aqui. Eu como, eu vejo as flores pela janela. Eu substituo, vocês entenderam? É para eu me situar que eu busco o exemplo, para facilitar a minha conjugação, porque nem sempre eu vou lembrar de todas as conjugações, principalmente quando a gente está começando a estudar verbos, né? Letra B. Eu, pontinhos em Garibaldi. O verbo que está dentro dos parênteses é o verbo viver, tá? Então, vamos buscar. Eu vivo em Garibaldi, tá? Letra C.
Eu, pontinhos, rapidamente. O verbo é correr. Eu corro rapidamente. Pessoal, a questão 18 é para completar as frases colocando os verbos da terceira conjugação no tempo presente. Terceira conjugação são verbos terminados em IR. Então, eu vou buscar um exemplo de verbo de terceira conjugação, ou seja, um exemplo de verbo que terminado em IR. Eu vou escolher aqui o verbo abrir já conjugado, tá? Eu vou colocar ele aqui. Aqui. Aqui assim. Isso, assim. Aí vocês conseguem ver, né? Aqui é o meu exemplo, tá? Letra A. Eu, pontinho, saudades dos meus colegas. Entre parênteses, o verbo é sentir. Então, eu tenho que buscar o eu, né? Porque está aqui eu. Então, eu, pronome eu, no presente. Eu abro. Aqui é o quê? Eu sinto. Então, eu sinto saudade dos meus colegas. Letra B. Eu, pontinhos, o e-mail diariamente. O verbo a conjugar é o verbo abrir. Então, fica como? Eu abro o e-mail diariamente. Letra C. Eu, pontinhos, amanhã para a capital. O verbo é partir. Então, fica eu parto amanhã para a capital.